Sejam bem-vindos à nossa casa de oração, casa de gratidão, de acolhimento. Estamos aqui hoje reunidos em nome de Jesus, como sempre, para que possamos ouvir a palavra, que nos conforte, que nos leve a algum lugar, sempre em crescimento, sempre em evolução. Essa é a nossa busca, né? Que possamos nos encontrar em primeiro lugar, para poder auxiliar aos nossos irmãos. Que assim seja. Boa noite a todos. Nosso tema de hoje: capa, galocha e guarda-chuva. Nada mais atual, a chuvarada de hoje, não é? É claro que o sistema, ou que essa conotação vai nos trazer, é um aprendizado muito importante. E aí no final, se nós não chegarmos até lá na leitura, vamos ir para nós entendermos o porquê desse tema, desta colocação. O papel de Deus não é tornar nossa vida mais fácil, fazer as dificuldades desaparecerem ou cuidar delas por nós. O papel de Deus é nos dar a visão para saber o que precisamos fazer, nos agraciar com as qualidades que precisamos ter na alma para lidar com as dificuldades, por mais difícil que seja, e nos acompanhar nessa jornada. Então aqui Deus, Ele se põe para nós como um Pai instrutivo que nos dá oportunidades, mas que a gente já sabe há algum tempo que Ele não retira as dificuldades do nosso caminho. Não há mérito sem esforço. Então Ele, como um Pai mais sabedouro das nossas próprias necessidades, dá sempre oportunidades, dá todas as condições, mas é nós que precisamos fazer. Porque a gente já sonhou que poderiam vir mãos invisíveis e tirar aquela dificuldade que se instalou por alguma razão. E essa razão sempre é por nós primeiro deflagrado, e daí vem a dificuldade para ser sanada. E também faz parte do nosso melhoramento, sendo que se as coisas fossem retiradas e fosse nos dado sem méritos, situações tranquilas, nós ficaríamos estagnados no caminho, não cresceríamos o tanto quanto viemos crescer aqui. Então as dificuldades não é impostas pelo Criador. Deus não impõe dificuldades para nós de maneira nenhuma. Até porque todos sabem, Deus é amor. Mas esse mesmo amor ainda não está instalado dentro de nós, criaturas humanas vivenciando, ou espíritos encarnados vivendo aqui nesse plano. Então Ele nos dá condições, nos dá ferramentas para que a gente cresça, evolua, busque meios, exercite inteligência, exercite sentimento nas relações para com os condizentes, a humanidade inteira, e nós, principalmente por nós, de a gente ter amor por nós mesmos. Porque quem mais abranda as nossas dificuldades, senão nós mesmos? Por andar em caminhos mais retos, sem perder tanto tempo nos desvios, tantas coisas inadequadas que pensamos, às vezes evidenciamos,
e materializamos, que não são legais e que trazem consequências para nós mesmos. Então, sempre estamos entregues a nós mesmos, nessa vida onde nós estamos vivendo. As vivências são condizentes com a natureza que somos, nada diferente. Atraímos conforme somos. E aí, conforme é a nossa tendência, vem dificuldade ou vem coisas boas. À medida que eu ajo mais corretamente perante a consciência do próprio Criador, eu já usufruo as coisas boas, as alegrias, os sentimentos mais elevados, as satisfações que aqui as coisas da terra, dá para se dizer assim, as ilusões de ótica, não nos dão. O Pai nos dá quando nós sintonizamos, quando nós agimos conforme é a natureza mais pura. Não é que nós vamos ter que ser puros somente, só quando nós formos puros nós vamos conseguir acessar isso. Não, à medida que nós modificamos as nossas tendências, as coisas já se modificam ao nosso redor. É algo assim, que antes, num primeiro momento, eu pensava que devemos fazer o melhor aqui para que posteriormente a gente usufrua os bens espirituais que a gente adquiriu aqui. Isso era um sentimento, dá para se dizer, mais antigo. Mas hoje a gente já sabe que a gente consegue usufruir aqui mesmo na Terra os benefícios daquilo que a gente se transforma, quanto em ações, quanto em pensamento. Porque tudo que pensamos, atraímos. Mas eu sou... Às vezes tem aquelas ideias, eu sou uma pessoa tão boa, aquela pessoa é tão boa, mas vem tanta dificuldade para ela. É porque os pensamentos a gente não sabe de que forma se correlacionam dentro da criatura. E a gente sabe quando, por um pequeno momento, uma distração de pensamento de baixo padrão, logo nos dá um mal-estar. Antes nós achávamos que foi excesso de alguma coisa que a gente comeu, alguma coisa estragada que a gente comeu, que dá dor de cabeça, que dá dor no estômago. Hoje a gente sabe que a gente é um ser vibracional, que vibra conforme pensa. Se pensar satisfação, coisas boas, ele enche de energia. Toda a sua defesa está pronta. É claro que a gente ainda não está nessas condições de estar sempre 100%, mas a gente pode se analisar e entender em que momento eu desleixei, que eu deixei que meus pensamentos baixassem as vibrações e aí aconteceu isso. Se a gente der esse tempo e analisar, às vezes corta o dedo. Vocês nunca se analisaram, alguém se cortou já? Todos nós, acho que homens já se cortamos. E quem lida na cozinha também. Vai e retrocede no pensamento que estava naquele momento. Estava totalmente ligado no que estava fazendo, estava pensando em outra coisa e que não era tão boa assim. Geralmente, no deslize, a gente... É só um exemplo, mas tantas outras coisas. A gente pode estar dirigindo e uma distração, por um segundo, a gente pode colidir, sair de pista. Porque a gente nem nota que a gente está voando no pensamento lá adiante. Vou continuar aqui com o autor. Em minha vida, passei por algumas fases diferentes a respeito da imagem que eu fazia de Deus. Quando criança, a primeira ideia que eu tive foi a de um idoso, mal-humorado. Eu acho que todos nós já pensamos nisso, que Deus era esse Senhor, né? Sentado num trono celestial, vigiando e punindo as criaturas.
na terra pelos grandes ou ínfimos pecados. A gente pensar. Então imagine bilhões e bilhões de criaturas e Deus agora está na hora de castigar o fulano, está na hora de castigar o outro, né? Nem que fosse aqui, que são 5.000 habitantes mais ou menos na cidade. Imagine quanta, se não fosse um processo, vamos dizer assim, natural ou automático, imagina uma pessoa, né, condenando e absolvendo. Eu tinha medo de Deus, porque até os meus pensamentos mais secretos Ele conhecia e poderia desejar ou despejar sua ira sobre mim. E na real, Ele sabe. Não só Ele sabe, como toda a espiritualidade mais avançada sabe. E digo mais para vocês, quando vibramos em baixas vibrações, pensamentos de preocupação, de ódio, de rancor, até mesmo aqueles ditos que são maus, que não existe espíritos maus permanentes, mas provisórios. É pela ausência do sentimento que eles são denominados maus. Mas nós também fomos maus. Nós fomos bem piores do que nós somos hoje. Já aprimoramos o tanto que hoje nós estamos aqui e não praticamos certas atrocidades. Jesus, porém, desfez essa imagem terrível ao me apresentar Deus como um Pai cheio de misericórdia, um Deus que não pune na medida em que não pode condenar aquilo que Ele mesmo criou com tanto amor. Um Deus que sabe que falhas são degraus de crescimento. Um Deus que não castiga, porque orienta e educa. Um Deus que apaga as chamas do fogo do inferno com os ventos da renovação, que cada um é capaz de fazer em sua vida. Um Deus que se importa mais com o amor do que com o pecado. Então é interessante esse ponto aqui, ó, que Deus se preocupa com a modificação pelo amor, pelas tendências boas, e não pelo pecado que nós praticamos. Então, quando a gente consegue haver um despertamento para virtudes renovadoras, melhores, a gente sabe, a gente não precisa passar pela prova daquilo que nós viemos espiar, aquela parte mais dura da prova. É amenizada porque o aluno que está aqui conseguiu tirar uma nota superior, que ele não precisa passar pela dificuldade maior. Então tudo é amenizado à medida que nós buscamos modificar. E o pecado, que dá para se dizer assim, os nossos maus atos, eles não importam mais. Porque o pai, o que o pai quer de seus filhos? Ele quer que ele seja um homem de bem, né? Como se dizia antigamente, com virtudes, trabalhador, né? Com honestidade. Isso entra a honestidade em todos os pontos de vista que a gente pode imaginar. É honesto em relação a respeitar todos os outros, saber que cada um é responsável pela sua evolução, porque às vezes a gente não concebe o que os outros praticam ainda e que a gente não pratica mais
mas nem por isso deixamos de fazer em outras épocas. Mas isso a gente nem quer lembrar. A gente nem quer fazer regressão para saber o quanto a gente era rude, duro, inflexível. A gente quer saber do que a gente é hoje e almeja ser melhor amanhã, nesse momento, sucessivamente, sempre buscando melhores caminhos. Porque aquela busca que tivemos, deu-se muitos circuitos danosos dentro de nós, traumas, fobias, dificuldades que a gente carrega até hoje. A gente tem medos de coisas que a gente nem sabe o que, mas é por conta dos nossos deslizes, dos nossos erros, que pela misericórdia do próprio Criador a gente não lembra. E ainda tem algumas, respeitando cada um que pensa da forma que é melhor para si, e alguns querem fazer regressão de vida passada. E muitos, até houve um caso em São Borja, da pessoa fez regressão e saiu fora da caixinha. Aquilo criou uma culpa tão grande dentro da criatura que ela, vamos dizer assim, encircuitou mentalmente. Então não é legal. A não ser que seja por alguma homofobia, por um tratamento de algo que venha contribuir para que a criatura melhore. Mas fazer por fazer, que nós não vamos acessar para trás para ver que nós éramos melhores do que hoje. Talvez mais abastados, mais ricos, de importância. Mas se isso fosse bom, nós seríamos hoje novamente desta forma. Um Deus que acredita na sua criação e jamais desiste dela. Deus jamais desiste de nós, criaturas humanas, espíritos vivendo uma situação humana. Porque se nós não passarmos nesse processo, não atingirmos a nota que nós precisamos na evolução, que é nosso cabido nessa encarnação, ele vai nos ofertar uma nova oportunidade. Mas isso não é para nós ficarmos acomodados. Porque daí, se nós não fizermos essa evolução agora, vamos achar que vai ter facilidade na outra? Com certeza o circuito vai estar mais complicado. Porque tu tinha tempo para fazer. E lá vai ser um atropelo, vai ser uma dificuldade maior, vai ser um planeta condizente com a natureza daquilo que tu não quis te transformar. E hoje a gente sabe o processo seletivo está se dando. Por isso é muito importante nós darmos conta de que podemos abreviar as nossas situações, melhorá-las, sanando dentro de nós. Não existe nenhuma dificuldade fora em relação às outras pessoas. Está tudo dentro de nós. Ninguém nos faz mal a não ser que nós permitamos. Nenhum tipo de trabalho. Se vá se pensar, eu estou assim por isso, por aquilo. Mas se eu estiver bem, podem fazer o que quiserem. A gente age num reflexo, num blindamento, dá para se dizer assim. Nós é que abrimos campos, porque vibramos inadequado. Por alguns tempos eu acreditei que o papel de Deus era nos livrar das encrencas que nós mesmos arrumamos. Novamente, Jesus, porém, vem dizer que cada um é responsável pelas respostas que a vida dá. Aqui está muito explícito.
Cada um é responsável pelas respostas que a vida dá. Ou eu vibro de uma forma e a vida me dá. Dá para se dizer que tudo vibra, a gente joga no universo e as coisas vêm e voltam para nós. Nada diferente. E aí vocês pensam, mas será que tudo que eu passo de dificuldade fui eu que promovi? Com certeza é. As minhas também. Toda a dificuldade que eu passei até hoje, eu semeei ao longo das vidas anteriores e nessa, pelos fatos daquilo que eu não modifiquei em mim, eu acabei trazendo. As preocupações, a falta de confiança no meu próprio potencial e no potencial de cada um de vocês. Então somos nós os provedores das nossas situações. Então, a gente sabe já a longa data que é a mente. Tudo que a gente projeta acontece. Tudo que a gente coloca força acontece. Se temos fobias preocupantes em relação a um fato que pode acontecer e que nós pensamos continuamente, aquilo vai acontecer. Porque nós estamos dando os elementos. Deus não vai limpar o lixo que fizermos, mas vai nos inspirar a melhor maneira de fazer isso, para que aprendamos a não mais sujarmos, não nos sujarmos outra vez. Isso dá para nós pegar várias significações. Sujar. Num sistema material, é uma casa suja, é uma parede, é a nossa roupa. Mas aqui fala de nós não nos sujarmos outra vez. Porque vocês já viram falar em manchas no espírito, manchas no corpo. Então toda vez que a gente delituoa, a gente acaba manchando. Então aí se dá as diversidades de dificuldades funcionais que as pessoas veem e encarnam, né? A própria idiotia, a encefalia, problemas físicos, movimentos mentais, são tudo manchas que no passado a criatura acabou usando mal a sua força, a sua inteligência. Então se cria essas manchas. Mas ele é um filho de Deus que está estagiando e ele é tanto quanto mais inteligente que nós. Pela inteligência, ele delituou, mas ele não perde. Deus coloca um véu, dá uma burlada, porque se viesse com toda essa disponibilidade, delituaria de novo. Então, por isso que ele vem assim. Então, nós manchados, nós aparentemente somos sãos. A dificuldade, muitas vezes, é não acreditar no potencial que nós temos. Eu creio que nós não vamos manchar mais. Porque agora, em todo o processo de melhoramento que está se dando, e o despertar já se fez, a gente não vai fazer atrocidades. Vamos fazer a transformação cada vez mais. Mas precisamos usar os elementos para viver bem. Deus não nos livrará das tempestades da vida. Nesses dias ele fará como minha mãe, aqui vem o teor, como minha mãe fazia nos dias de chuva, que eu não queria ir à escola,
Minha mãe não me dava moleza. Ela me oferecia capa, galocha e guarda-chuva. E me mandava para a escola. Deus também faz assim. Precisamos da experiência difícil para desenvolver os nossos talentos. Uma vida inteira de facilidades nos deixaria entorpecidos, frágeis e infelizes, pois o homem somente se realiza quando ele se movimenta e busca o melhor de si. De que esse movimento é contínuo. É todos os dias da nossa trajetória aqui e posteriormente continua. Jamais cessa. Então a gente acha aqui, também numa ideia antiga, que a pessoa quando desencarna, quando morre o corpo e o espírito se liberta, eu ouvia muito, fulano estava muito doente, agora ele descansou. Esse é um ledo engano. Ninguém descansa. É claro que pelo amor, pelos benfeitores que acolhem, se assim nós aceitarmos essa ajuda, será realmente descansar um tempo, que não é o tempo cronológico nosso, mas é o tempo necessário no plano espiritual, mas que ele vai despertar. E ele vai despertar do corpo, mas com um véu cerrado. Ali se desenrola tudo. O que fez, o que não fez, a culpa, a consciência perante o Criador se desperta. Então, vai haver aqueles que vão estar satisfeitos pelos progressos alcançados, mas a maior parte não. Porque poucos se esforçam para se melhorar. Notam isso? Que nós dispensamos quantas horas do dia para fazer as nossas coisas, para nós trabalhar, para nós descansar, para nós ter o nosso momento de lazer. E quanto tempo nós dispensamos para ler algo edificante? Um momento de nós recolhermos em nós e agradecermos pelo dia, pelas oportunidades que nós tivemos. Uma gratidão assim, de coração, porque foi o Pai que concedeu. Quantas vezes só ocorre? Começamos o dia, terminamos, dormimos da forma que dá e seguimos. Como se diz, segue o baile. Mas só que não é só isso. O espírito precisa vivenciar, ele precisa se melhorar. Vocês sabem, eu sei, a vida é um sopro. Horas alguém está do nosso lado e horas a pessoa não está mais. É muito pungente isso. Nós tínhamos um colega que fazia palestra para nós no mesmo centro, vinha na sexta-feira e fazia para nós. Sabe que uma coisa meio utópica, pensar que o cara já desencarnou. E mais ou menos uns 2 anos mais novo que eu. É uma coisa assim, muito rápida. Então é urgente que a gente faça a reformulação do que a gente está fazendo realmente aqui. A vida é rapidíssima. Podemos até viver mais 30. Eu que faço às vezes umas contabilidades dos que estão com mais idade não gostam. Eu digo, olha, outro dia desencarnou uma palestrante, já fez palestra aqui para nós, a Amália. Muitas e muitas vezes, riquíssimas palestras. Desencarnou com 84 anos. Aí eu fiz uma contabilidade, eu estou com 52. Eu tenho, para mim chegar na idade dela, eu tenho só mais 32 anos. A gente não sabe qual é a nossa programação. Então vejam, por mais que seja 32 anos que eu tenho de existência para chegar na idade que ela desencarnou.
é muito pouco tempo. Então a gente tem que valorizar o tempo que a gente está aqui, dia a dia, fazendo o melhor possível por nós e por todas as pessoas. Não é chegar à longevidade, mas ter sentido. Não somente existir, mas pertencer, ser importante, ajudar. Isso faz a diferença. Faz a diferença para aqueles que convivem com nós, mas primeiramente dá uma satisfação aqui, ó, dentro de cada um de nós. Que assim seja. Fechar nossos olhos, agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos. Gratidão pelo nosso irmão que nos palestrou, colocou em palavras sentimentos. E que possamos levar para quem não esteve aqui hoje, nossos irmãos que ficaram em casa, os irmãos fraternos, um pouco dessa mensagem. Que a luz do Pai nos proteja sempre e faça andar no caminho correto. Que assim seja. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas